Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. O Universo Marvel tá de volta e de forma triunfal. A série WandaVision chegou e agradou a grande maioria dos fãs da saga, mas a simplicidade dos primeiros episódios pode enganar um pouco. Então por isso eu decidi trazer um vídeo falando a respeito dos segredos e dos easter eggs presentes no primeiro episódio de WandaVision. Então, vamos lá! Em primeiro lugar, a série se passa na cidade de Westview, que seria o equivalente à Vista do Oeste no estado de Nova Jersey. E a própria placa da cidade já dá indícios dos segredos que ela esconde. Home is where you make it. É isso que diz na placa da entrada da cidade, ou seja, lar é onde você o fizer. Isso pode ser um indício de que a Wanda, na verdade, criou aquela realidade. E Nova Jersey, eu acabei descobrindo depois de dar uma pesquisada, é um estado muito importante para o universo cinematográfico da Marvel, e por vários fatores, vários filmes citam, o estado de Nova Jersey, mas principalmente pelo Camp Lehigh, que aparece, que é uma base militar ali, que aparece não só no Capitão América Soldado Invernal, naquele momento que eles descobrem, todos os segredos da Hydra, como também no filme Vingadores Ultimato, quando o Capitão América, o Steve Rogers e o Tony Stark voltam pro passado e encontram ali não só a Peggy Carter, como também o pai do Tony Stark, o Howard Stark. Então toda aquela cena se passa no estado de Nova Jersey, então pode ser que tenha alguma relação. E obviamente, se você já viu os primeiros 2 episódios da série, você sabe que a série se inspira bastante em séries da década de 1950 e 1960. Essa era ficou conhecida como a Era de Ouro da televisão, e a escolha narrativa, de utilizar essa temática pode ter acontecido porque WandaVision é a primeira série produzida pelo Marvel Studios, produzida literalmente ali pela Marvel Studios, e não somente adjacentes ao universo Marvel, como é o caso de Agentes da S.H.I.E.L.D. e das séries ali da Netflix, Demolidor, Jessica Jones e etc, que teoricamente se passam no mesmo universo, mas não influenciam em nada no que acontece nos filmes. E pra mim, esse tipo de episódio foi extremamente familiar, porque minha mãe adorava assistir essas séries mais antigas, como I Love Lucy, como A Feiticeira, então pra mim foi extremamente familiar, e a maior influência da série foi The Dick Van Dyke Show, que era um programa extremamente famoso na década de 60, e os criadores de WandaVision inclusive falaram com Dick Van Dyke, que tem hoje 95 anos. E mais uma curiosidade que eu não vi literalmente ninguém falando a respeito, é que um dos principais roteiristas de The Dick Van Dyke Show, que foi uma grande inspiração para WandaVision, foi o John Whedon, e o nome você já pode ter reconhecido, ele é pai do Joss Whedon, que fez os 2 primeiros filmes dos Vingadores, Vingadores e Vingadores A Era de Ultron, e é curioso que na Era de Ultron a gente vê a primeira participação da Wanda e do Visão, então é uma curiosidade bem legal. E não só ele escreveu para The Dick Van Dyke Show, como ele também escreveu para o The Andy Griffith Show e Leave It to Beaver, que eram 2 outros grandes clássicos dessa Era de Ouro da televisão. E a casa deles, o estilo da casa lembra bastante a casa do The Dick Van Dyke Show também. E agora entrando de vez nas conversas, a gente vê que a primeira frase da Wanda já revela bastante como vai ser o caminhar das coisas, em WandaVision. Ela disse que o marido tem uma cabeça indestrutível, o que a gente sabe que é mentira, porque o Thanos literalmente destruiu a cabeça do Visão. E pelo calendário que a gente vê na parede, a gente vê que tá marcado o dia 23 de agosto. Esse eu tive que dar uma pesquisada um pouquinho mais a fundo, eu tive que usar todas as minhas habilidades, jornalísticas ali, para descobrir que se trata do Vingadores 238, que curiosamente é uma das edições dos Vingadores que gira em torno do Visão. E nessa história, nesse arco, a gente vê o Visão vivendo numa realidade mais ou menos como essa que a gente tá vendo, que foi criada por um vilão. A gente vê o Visão ressuscitando, a gente vê várias coisas acontecendo que podem acontecer também em WandaVision. E a gente vê também a participação da Monica Rambeau nessa edição 238, mas eu vou falar sobre ela somente no episódio seguinte, porque ela aparece principalmente no episódio 2. E aí aparece um jornal em cena. Sempre que aparece um jornal, eu tento dar um zoom ali, inverter a imagem para conseguir ler o que tá escrito, e nessa cena tá escrito Little Baby June's first word tickles Mother Sue, ou seja, as primeiras palavras do bebê June faz cócegas na mãe Sue. Primeiro, a manchete parece ser bem falsa, não parece ser uma manchete real que realmente estaria aparecendo ali num jornal, o que ajuda a consolidar, que esse é um universo falso criado pela Wanda. Mas eu fui um pouquinho mais a fundo. Baby June eu não consegui encontrar significado nenhum, nem no mês de junho, nem pessoas, mas Mother Sue pode ter um significado muito grande, porque a gente tem uma Sue muito grande nesse universo Marvel, que é justamente a Sue Storm,
e ela é mãe de outro personagem muito grandioso que é o Franklin Richards. E o Franklin Richards é um dos seres humanos mais poderosos do universo Marvel, e basta dar uma olhada na internet para ver que existe muitas discussões a respeito de quem é mais forte, o Franklin Richards ou a Feiticeira Escarlate. E eu já aviso vocês que é de longe o Franklin Richards, porque ele tem poderes realmente sensacionais, ele é muito OP. E vale a gente lembrar nesse momento que os mutantes vão ser apresentados em breve no universo Marvel, e não só os mutantes, como o Quarteto Fantástico. Então a figura do Franklin Richards, mesmo que ele não apareça literalmente em WandaVision, é uma figura que pode muito bem juntar os mutantes e o Quarteto Fantástico, porque ele é importante na história dos dois. Eu sei que ele não é mais um mutante, que eles fizeram um retcon ali envolvendo o personagem dele, mas ele é um personagem muito importante para a narrativa desses dois grupos. E eu vi algumas pessoas questionando o fato do Visão ter esquecido o que aquela data representava, porque ele é incapaz de esquecer as coisas e etc, que seria uma hipocrisia ali, porque ele mesmo esqueceu, mas eu acho que isso só mostra que o Visão pode não ser real dentro desse mundo, que a Wanda pode estar criando ali uma projeção do Visão, ou que mesmo que seja o Visão real, ele não tá com todas as capacidades dele, até porque ele não tem mais a Joia do Infinito. Então agora vamos falar a respeito do ponto mais importante desse primeiro episódio, que é a personagem da Agnes. So what's a single girl like you doing rattling around this big house? A Agnes é a vizinha à direita, não a sua direita, a minha direita. E a Agnes, muitas pessoas aí da internet já estão falando que é uma representação da Agatha Harkness, que é um ser muito antigo aí do universo Marvel. Ela vive há pelo menos 10 mil anos aí, pelo que os quadrinhos falam pelo menos. E ela tem uma ligação também com Franklin Richards, ela já foi a babá do Franklin Richards nos quadrinhos da Marvel. E não só isso, nos quadrinhos ela tem também um gato, ela tem uma aparência mais idosa nos quadrinhos do que na série, mas obviamente pode não ser a própria Agatha Harkness, e sim que a Agnes seja meio que uma representação dela. A gente sabe que o universo Marvel muitas vezes não leva as coisas ao pé da letra, então eles não estão fazendo uma velhinha ali com um gato preto, eles deram uma mudada, mas claramente é inspirado. E ela tem também uma ligação com as Bruxas de Salem, né? Que é um evento lá que realmente aconteceu lá nos Estados Unidos, existe muita mitologia por trás, mas tem um embasamento real. Inclusive a gente vê pelos trailers que eles vão abordar esse fato dela ser uma bruxa, porque parece que vai ter um episódio de Halloween e ela vai aparecer com a caracterização dela de bruxa. Am I dead? No. Why would you think that? Because you are. Mas a Agatha Harkness, né, a Agnes da série, pode não ser a vilã principal, porque a Agatha Harkness geralmente é ligada ao vilão Mephisto. O Mephisto é basicamente o demônio do universo Marvel. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o Mephisto no episódio 2. E a Agnes está o tempo todo falando frases de duplo sentido. Eu adoro a atriz, e várias frases que ela fala têm duplo sentido. Inclusive ela fala várias vezes sobre o marido Ralph dela, né, que a gente não sabe ainda quem é, ele ainda não apareceu na série. Inclusive na cena lá do episódio 2 ele não tá presente. E uma frase que eu consegui encontrar um significado aí completamente na cagada, porque eu tava lendo a respeito da personagem Agatha Harkness e eu decidi entrar pra ler um pouquinho a respeito, né, dos acontecimentos ali das Bruxas de Salem, etc, como que tudo aquilo aconteceu. E eu descobri que o dia 2 de junho, né, que é a data que a Agnes fala que é o aniversário de casamento dela e do Ralph, é uma data muito importante nos julgamentos de Salem, que foi a primeira condenação desses julgamentos, foi justamente no dia 2 de junho. E até hoje, dia 2 de junho, é considerado o início ali dos trials de Salem, né? Que são os julgamentos ali das bruxas de Salem. Ou bruxas de Salem, eu não sei como é que fala aqui no Brasil. Então, será que ela considera o dia 2 de junho, o aniversário de casamento com o Ralph, porque foi o dia que ela realmente se uniu ao Mephisto? Foi o dia que realmente aconteceu esse fato com ela também? Será que ela foi julgada ali durante os julgamentos? Não dá pra gente saber ainda, mas é uma data com certeza muito interessante. E depois a gente vê o Visão trabalhando em uma empresa e não conseguindo entender muito bem o que aquela empresa faz, ele não entende qual é o trabalho dele, nem o que a empresa tá fazendo, o que mostra que pode ser um universo bem simples ali, né, que mais ou menos como a simulação que a gente vê no episódio de Rick and Morty. Então, ó o trem. E a gente vê também, inclusive em outros elementos de WandaVision, os nomes das lojas, etc, são todos nomes muito simples, o que transmite a ideia de que aquele mundo foi criado pela Wanda. E só um detalhe que não é uma curiosidade, não é nada disso, só eu achei o Jones extremamente parecido com o Ross da série Friends, ele parece uma versão lo-fi do Ross Geller.
E nesse momento a gente descobre que o coraçãozinho desenhado ali no dia 23 de outubro é porque o Mr. Hart, né, é o chefe do Visão dentro dessa empresa aí que ele tá trabalhando, e o Mr. Hart fala dois comentários bem interessantes, que são comentários inocentes, mas que possuem um duplo sentido. Ele fala em um momento se tem um parafuso solto na cabeça do Visão, e o Visão até fica insultado por causa disso. E ele fala também que o Visão é denso, né? Quando ele tá na casa do Visão, chamar a pessoa de densa lá nos Estados Unidos, você tá chamando ela de burra. E nesse momento a gente fica indo e voltando da casa, né? Com a Wanda e a Agnes, e no trabalho. E a Agnes tá lendo uma revista que chama Glamorous, que é uma coisa que vai voltar também no episódio 2. E depois a gente vai para um dos momentos mais legais do episódio, que é justamente a propaganda da torradeira da empresa Stark. E essa propaganda é cheia de coisas esquisitas, se você for analisar um pouquinho mais a fundo. Primeiro, tem dois relógios que aparecem no comercial, eu não consegui entender muito bem porquê, mas tem um relógio que tá aparecendo à meia-noite e o outro relógio que tá aparecendo às 6 da tarde ou às 6 da manhã. Então isso mostra que o conceito de tempo não existe muito dentro desse universo, porque a gente vê na mesma propaganda dois relógios com horários completamente diferentes. E depois a gente vê uma lagosta na parede, essa lagosta vai voltar depois aí no decorrer do episódio, e uma galinha que também vai voltar aí na parte do jantar. E não só isso, a hora que a mulher clica pra ligar a torradeira, a gente ouve aquele barulho da armadura do Tony Stark, né, aquele barulhinho que ele solta, né, quando ele solta um poder. E a gente ouve também um barulho de bomba, né, mais ou menos como se uma bomba estivesse próxima a explodir. E isso vale lembrar como a Wanda criou esse universo. A gente tá vendo memórias da Wanda diluídas dentro desse universo, e é isso que tá acontecendo nessa cena, porque lá no filme A Era de Ultron, ela conta a história que ela e o irmão, né, que já morreu no universo Marvel, que os dois ficaram ali quase um dia olhando para uma bomba Stark que não explodia. Então a bomba provavelmente ficou apitando ali e não explodiu, e isso ficou gravado na memória dela, e ela tá de certa forma mostrando isso nesse novo mundo. E esse fato, inclusive, da bomba acabou levando os dois a se voluntariarem para os experimentos ali da Hydra, conduzidos pelo Strucker, que também aparece em uma propaganda. Então a gente vê que vários elementos da vida da Wanda estão diluídos dentro desse mundo fictício. E a Agnes faz mais um comentário de duplo sentido quando ela fala que um jantar pode ser feito com um estalo, e ela inclusive faz o estalo mais ou menos como o Thanos faz. E outra frase que a Agnes fala que também pode ser uma referência ao Mephisto é quando ela fala que "The devil is on the details". Ela fala mais ou menos que o demônio está nos detalhes. Essa frase tem outro sentido, mas o sentido da Agnes provavelmente é uma referência ao Mephisto. E aí, quando a Wanda vai servir o vinho, a gente vê que o nome do vinho é Maison du Mépris, e a tradução literal que eu descobri com minhas habilidades investigativas avançadas é Casa do Desprezo ou até Casa da Miséria, depende da interpretação, mas poderia ser traduzido para o inglês como House of M, que é um arco muito importante também dos quadrinhos que eu vou abordar no vídeo 2. E se a referência não tivesse ficado óbvia, eles colocaram um M bem grande ali no gargalo da garrafa. Às vezes eles fazem uma referência sutil, mas eles martelam na cabeça justamente para que as pessoas não deixem aquela referência passar. E duas vezes diferentes no decorrer do episódio, a gente vê pessoas fazendo uma enxurrada de perguntas pra Wanda, e a Wanda ficando meio desconcertada. A primeira vez é um pouquinho mais leve, quando a vizinha, né, quando a Agnes vem e faz um monte de perguntas na sequência, mas a segunda vez, quando a senhora Hart começa a fazer um monte de perguntas, de onde vocês vieram, vocês casaram quando vocês vão ter filhos, a gente vê que ela fica realmente conturbada, e o marido, né, o Sr. Hart, começa a bater na mesa exigindo uma resposta, e a gente vê que claramente foi a Wanda que fez ele engasgar. A gente vê ele engasgando e tudo muda no universo, a cena muda completamente, a filmagem, a qualidade da imagem até muda um pouquinho, a escuridão aumenta, e a gente vê que o próprio Visão não sabe muito o que fazer, ele fica esperando pra ver, né, ele fica dando um sorrisinho meio forçado, ele fica sem saber o que fazer, até a Wanda dá a ordem pra ele poder salvar o Sr. Hart. Então ele vai lá e salva, e nesse momento é interessante que a gente não vê aqueles efeitinhos de brilhinhos e etc, aqueles efeitos toscos que a gente viu no começo do episódio. A gente vê realmente os efeitos especiais que a gente já viu em outros filmes, seriam os efeitos verdadeiros ali dos poderes do Visão dentro desse universo da Marvel. E outra coisa muito interessante, talvez o ponto mais interessante dessa cena, é que a mulher fica falando "stop it". Primeiro ela fala olhando pro marido parar de fazer graça e parar de engasgar. Stop it. Stop it. Stop it.
Só que depois ela se volta pra Wanda e continua falando stop, mais ou menos como a gente vê no filme Corra, né? Ela fica fazendo com uma cara bem bizarra, falando pra ela parar. O que mostra que, pelo que parece, pelo menos tem uma pessoa ali dentro, não são somente projeções, tem gente que está sendo obrigado a fazer alguma coisa, seja pela Wanda, seja por alguma outra entidade. Então, a gente percebe nessa cena, e a Wanda, a gente vê que tá no controle da situação, porque não só ela manda o Visão salvar o Sr. Hart, como ela também faz quase que um reboot da cena, e a gente vê que mesmo que ele tenha engasgado, que ele tenha quase morrido, a gente vê que ele levanta como se nada tivesse acontecido e vai embora falando que o jantar foi ótimo. Então a gente vê que a Wanda tá no controle da situação, mesmo que de forma involuntária. Stop it. Vision, help him. E uma coisa interessante que muitos de vocês podem não ter percebido é que essa é a primeira vez no episódio que a magia do seriado é quebrada, porque por enquanto a gente tava vendo aquela cena mais chapada, mais ou menos como em Sai de Baixo, que a gente vê 3 paredes, né? E que a gente não vê o que tá acontecendo no fundo, porque era onde deveriam estar as câmeras e a plateia. Porque é uma sitcom convencional da década de 50 e 60, então teria uma plateia assistindo tudo que eles estão fazendo. Só que no decorrer dessa cena, pela primeira vez, a gente vê a câmera se virando contra o Visão e mostrando a parede do fundo da casa. Então eles quebram completamente a magia de um seriado dentro de um seriado, justamente porque é o que estava acontecendo dentro da cabeça da Wanda. E uma coisa que acontece no final do episódio é engraçada, que o Visão, assim que as visitas saem da casa, ele volta para a forma natural dele, o que na realidade é o contrário, né? Porque o Paul Bettany já falou várias vezes que levam horas e horas e horas para ele fazer aquela maquiagem do Visão. Então seria o contrário, porque pra série, quanto mais tempo de Paul Bettany, melhor, porque eles gastam menos tempo com maquiagem, menos tempo com efeitos especiais. E pra concluir, né, o episódio, a gente vê que eles estão numa série de TV e que essa série de TV tá sendo assistida por alguém da S.W.O.R.D. A gente vê o logo da S.W.O.R.D. ali no canto, que é uma organização que eu vou falar no episódio que vem. E eu ainda acho que a sequência de créditos que a gente vê depois disso, ela é muito convencional, ela lembra muito uma sequência de créditos de filmes como Homem-Aranha, e ela é muito longa, né? A sequência de créditos leva quase 6 minutos, mais de 6 minutos na verdade, para uma série. Isso é muito tempo, eu nunca vi uma série nem do Disney Plus, nem da Netflix, que tem 6 minutos de crédito, então eu ainda acho que esses créditos vão ter alguma coisa, vão ter alguma influência aí no decorrer da série. E a única coisa que eu não consegui identificar muito um significado foram as lagostas. Só se eles gostam muito de Friends ali, né, se eles viram a Phoebe fazendo a dancinha das lagostas. Não sei qual é o significado das lagostas, que aparecem 3 vezes, né? Eles aparecem primeiro na cozinha, depois na porta e aparecem anteriormente na propaganda que o cara tava fazendo da torradeira Stark. E outra coisa que eu não consegui entender, que eu queria deixar aqui pra vocês me ajudarem, é porque o segundo relógio na propaganda não tem 12 prismas, né? A gente pode contar as prismas em volta do relógio, tem uma prisma faltando mais ou menos entre 6 e 7 horas. Se isso tem algum significado, eu acho que tem significado sim, porque a Marvel não deixaria um erro desse dentro da série. E a própria propaganda da torradeira termina dizendo: esqueça o passado, esse é o seu futuro. Eu acho que é uma mensagem subliminar da Wanda para ela mesma não relembrar o passado ou de quem quer que tenha criado esse universo. Então eu vou parando por aqui porque eu não quero também que o vídeo fique enorme e tem algumas informações que são retomadas no episódio 2, então algumas coisas que eu anotei pra gravar no episódio 1, eu deixei pra gravar no episódio 2, porque esses assuntos vão sendo retomados. Mas eu gostei de alguns easter eggs que eu consegui encontrar, eu assisti a série aí umas 10 vezes, então assisti frame a frame praticamente, procurando coisas diferentes, e eu acho que eu fiz um bom trabalho investigativo até, encontrando bastante desses detalhes. E se tem algum easter egg que vocês perceberam que eu não notei, ou alguma coisa que eu deixei de falar, digam aqui abaixo que eu posso voltar a abordar esse assunto no vídeo 2. Se tem alguma coisa que eu deixei passar, eu posso começar o próximo vídeo abordando esses assuntos que eu esqueci. E como sempre, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam porque eu vou fazer uma análise bem aprofundada de cada um dos 9 episódios de WandaVision. Então, como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve.